Em um futuro onde metade da humanidade foi morta por uma raça alienígena chamada Formix, onde a vitória dos seres humanos apenas foi possível graças ao sacrifício de um bravo soldado chamado Mazer Hakan, acompanhamos o protagonista, Andrew Wing, um jovem que está treinando em uma escola militar para se tornar um dos guerreiros que terá que lidar com o próximo ataque dos Formix, que está previsto para acontecer novamente em breve. Um dia, entretanto, após ser acusado de trapacear em um jogo, ele é banido do treinamento, mas logo depois, descobrimos que na verdade ser tirado do treino era a última etapa de seu teste, pois os supervisores de Andrew, baseados na sua reação, decidiriam se ele era ou não merecedor de avançar no processo. Andrew então deixa sua família para se tornar aprendiz de comandante em uma base espacial, e lá ele faz novos aliados e inimigos. Ender's Game, ou o Jogo do Exterminador, trabalha muito com a temática dos jovens, que se veem obrigados a encarar responsabilidades de adultos em um mundo caótico e que desde cedo já precisam carregar o peso de uma realidade conturbada, tendo que amadurecer precocemente. Embora não seja necessariamente uma crítica, a metáfora é clara no filme, e não é difícil se relacionar com a dificuldade de Andrew ou dos coadjuvantes na história, sendo possível relacionar toda a situação dos personagens com a pressão para passar em um vestibular ou conquistar uma vaga de emprego disputada. Algo que acaba se tornando ainda mais relacionável com um público mais jovem, que de certa forma é o alvo deste filme. A temática não é necessariamente nova, outras obras como o anime Evangelion, por exemplo, já tocaram neste assunto, e com muito mais austeridade, mas ainda assim é um assunto interessante, e o tema é indiscutivelmente incitante para levantar discussões, principalmente no mundo de hoje, em que a atuação dos jovens acaba se revelando uma via de mão dupla na resolução de alguns dos principais problemas sociais, podendo servir tanto ao bem quanto ao mal. O protagonista, apesar de não ser muito carismático, acaba conquistando nossa simpatia pela sua facilidade em resolver os problemas, tanto os que exigem o uso de sua intelectualidade, quanto os que exigem sua força física. Além disso, as provas que enfrenta e a forma como lida com as dificuldades nos fazem respeitar Andrew e comprar a sua luta. A propósito, é importante dizer que, embora pareça ser um filme sobre uma guerra espacial, a trama na verdade foca mais no desenvolvimento da preparação dela e a pressão psicológica que os jovens guerreiros têm que lidar. Nesse aspecto, o filme se sai bem. Entretanto, os personagens secundários não possuem o mesmo desenvolvimento, como o Bonzo, por exemplo, comandante do exército Salamandra, que é mostrado como um garoto arrogante e nervoso, mas nunca entendemos suas reais motivações, o que o torna um personagem extremamente simplório. Além de Bonzo, esse problema também acontece com personagens como o par romântico do protagonista e o comandante Hiron. O desenvolvimento raso desses personagens faz o filme perder um pouco de seu brilho, visto que a obra é em grande parte filosófica, o que acaba por pedir uma profundidade maior dos indivíduos e das questões que são levantadas. É compreensível, entretanto, que a duração de um filme não permita esse maior embasamento, e talvez os produtores tenham tido medo de tornar a obra enfadonha, caso focassem demais no histórico de todos os personagens e das questões que levanta. Ainda assim, é inegável que algumas pessoas podiam ter tido melhor desenvolvimento, como o próprio Bonzo, que além de ser mostrado apenas como um comandante mimado, tem um final decepcionante. A narrativa de O Jogo do Exterminador é problemática, não apenas pelos motivos já mostrados acima, mas também pela evidente pressa no roteiro de avançar a história, já que os acontecimentos passam de maneira acelerada e pouco desenvolvida. Alguns exemplos são as cenas em que Andrew é expulso do programa e logo depois briga com alguns garotos na academia que implicavam com ele. Embora a cena mostre bem alguns aspectos de sua personalidade, somos jogados no seu cotidiano de maneira muito apressada e sem cuidados, e talvez uma apresentação prévia dele pudesse ter deixado o protagonista ainda mais interessante. A cena em que ele precisa enfrentar a sua família depois do fracasso também beira o ridículo, pois ao invés de sermos apresentados aos seus irmãos, temos uma narração de Ender explicando a personalidade deles, e a razão pela qual não passaram no programa também. Essa exposição não apenas tira a liberdade do espectador de entender a relação de Andrew com sua família, como também chega a incomodar pelo discurso. Uma outra cena que também mostra a falta de sensibilidade da direção é quando descobrimos que Mazer Hakan, o herói que ficou conhecido por sacrificar sua vida em prol da humanidade, ao se explodir na nave dos Formix, na verdade não tinha morrido, e se ejetou antes da explosão. O protagonista nessa cena se vê surpreso com a descoberta, mas sua reação é breve e ele rapidamente encara aquilo como algo normal. Essa pressa fica ainda mais clara quando se sabe que o livro onde o filme se baseia, Ender's Game, de Orson Scott Card, publicado em 1985, conta a história do protagonista ao longo de mais de 10 anos, mostrando praticamente toda a sua vida, enquanto no filme já o conhecemos com 16 anos de idade. Embora não seja necessário que uma adaptação siga todos os pontos de seu material original fielmente, essa condensação da obra acaba por tirar muito de sua relevância, além de tornar a trama básica e sem identidade alguma. Outra questão tanto problemática é que o filme não consegue trazer a sensação de que os Formix realmente são uma ameaça convincente, já que o pouco que vemos deles são cenas em noticiários mostrando o ataque que fizeram à Terra. Entretanto, o filme nunca deixa claro se de fato eles são uma raça alienígena primitiva ou se eles são tão evoluídos quanto a espécie humana, assim como não entendemos a maneira como atacam e nem a verdadeira razão de demorarem tanto para atacar. E isso colabora para tirar qualquer sensação de urgência em relação à ameaça deles, que é constantemente falado no filme, ao ponto de ser enjoativo.
Inclusive a preocupação de expor a ameaça dos Formics da forma mais literal possível o tempo todo, mostra como a direção é insegura e que, para tentar amenizar isso, apela para cenas de batalhas, que apesar de serem visualmente belas, não passam emoção alguma. Não à toa, o jogo do Exterminador não apenas teve sua continuação cancelada, como também foi rapidamente esquecido pelo público, pois o filme é de fato preguiçoso e não parece querer ser marcante em nenhum aspecto. Andrew começa a ter dificuldades de se aliar aos seus colegas, e constantemente Bonzo, seu comandante, o força a não treinar e nem participar dos jogos em equipe. Andrew não obedece, e não apenas faz todas as provas, como também começa a se destacar nelas devido à sua habilidade. O Coronel Hyrum, então, o oferece a oportunidade de liderar seu próprio esquadrão, e com isso ele cria seu próprio time, apelidado de Dragão Vermelho. Após vencer em uma prova contra o time de Bonzo, o garoto vai acertar as contas com Andrew, no banheiro, mas acaba levando a pior, e depois de bater a cabeça, fica em coma. Andrew começa a questionar sobre seu trabalho como líder, mas depois de conversar com sua irmã, ele decide continuar no programa. Ao final, o personagem participa de uma avaliação, em que se vencessem em uma simulação de guerra, ele e seu time seriam aprovados no teste. Andrew sai vitorioso, entretanto é-nos revelado que aquilo tudo era de verdade, e Andrew não apenas ganhou um teste como, na verdade, ganhou a guerra, destruindo o planeta inteiro dos Formics. O garoto se vê chocado com a revelação, pois não sabia que, de fato, tinha cometido um genocídio. Depois de confrontar seu coronel e se baseando nas visões que estava tendo, Andrew vai até um ninho abandonado das criaturas, onde encontra uma representante da espécie, que lhe entrega um filhote. Andrew, então, o leva embora, a fim de encontrar remanescentes da espécie, e assim consertar seu erro. Apesar de todas as suas falhas narrativas, o final de O Jogo do Exterminador é inegavelmente surpreendente, não apenas pela revelação de que o protagonista estava o tempo todo em uma guerra de verdade, mas também a ideia de que seus superiores o usaram para cometer um genocídio e ainda sentiram orgulho disso, levanta questões sobre moralidade. A forma como o filme nos faz acreditar que tudo é uma simulação, literalmente um jogo, para em seguida puxar o nosso tapete e nos fazer perceber que o protagonista de fato matou uma espécie inteira, leva o público a se questionar se atitudes imorais como essa são de fato necessárias para vencer uma guerra, ou se são apenas uma ilusão proposital de segurança, que embora defenda a paz a qualquer custo, na verdade se baseia totalmente no medo. Além de, claro, não podemos esquecer que crianças foram usadas para isso, e mesmo sabendo que isso trará sequelas emocionais para elas, os comandantes não se importaram, já que para eles, os fins justificam os meios. O próprio protagonista era adepto à ideia de que uma batalha sempre deveria ser a última. Vemos isso quando ele espanca um de seus colegas na academia, e diz que o motivo pelo qual não teve piedade do oponente foi para acabar de uma vez com qualquer outra batalha que eles pudessem ter. Entretanto, depois de matar os Formics, o que ele antes enxergava como uma estratégia válida, agora ele via como uma demonstração nivelada de medo, e que talvez querer acabar de uma vez por todas com o inimigo seja apenas uma demonstração vazia de desespero, e não um ato de bravura. O Jogo do Exterminador possui um final surpreendente, e suas reflexões sobre moralidade na guerra são sempre válidas e bem-vindas, principalmente quando colocadas em um contexto de ficção científica fantasioso e empolgante. Entretanto, é inegável que o filme poderia ser muito melhor, e não é de se espantar que ao fim da sessão, paire a sensação de que houve um potencial desperdiçado na obra como um todo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.